Olá pessoal, bem-vindos novamente às videoaulas de introdução ao ASP.NET MVC4. Meu nome é Eber, eu sou da Du.net e dessa vez nós vamos falar dos controllers. Se quiser conversar conosco a respeito das aulas, entre em contato através do twitter.com/eberortiz ou no Facebook fb.com/dunetbr. O conteúdo de hoje serão os controllers e falaremos especificamente sobre rotas. Bom, como eu havia mostrado no vídeo anterior, existe uma rota padrão para as URLs que nós digitamos dentro do nosso navegador. Essa rota padrão fica na classe routeconfig dentro da pasta app start. Eu vou demonstrar daqui a pouco dentro do Visual Studio. Mas, basicamente, o conceito de rotas é informar um padrão ao qual as URLs devem seguir e se as URLs baterem com esse padrão, as requisições serão redirecionadas para os controllers e para as actions corretas. Tá? Tem que ver isso na prática como funciona. Bom, estou naquele mesmo projeto de template padrão do ASP.NET MVC4. Como eu disse para vocês, as rotas elas são registradas assim que a aplicação se inicia, ou seja, através do Global ASAX, nós temos o Application Start. O Application Start é um evento que acontece em todas as aplicações ASP.NET quando a tua aplicação começa a rodar dentro do servidor da tua aplicação, né? Quando acontece a primeira requisição de qualquer usuário, ok? O primeiro usuário faz a primeira requisição, Application Start acontece. E aqui dentro nós temos o evento routeconfig.registerRoutes. O evento não, perdão, o método. Tá? Se entrarmos aqui no registerRoutes, nós conseguimos ter uma noção de quais são as rotas que estão registradas na nossa aplicação ASP.NET MVC. Então, o que são rotas mesmo? É o padrão que uma URL, quando atende esse padrão, indica qual controller, qual action que ela irá seguir. Bom, aqui nós temos um mapeamento de uma rota. Esta rota é a nossa rota padrão, a rota default. Tá? Toda aplicação ASP.NET sempre tem, toda aplicação ASP.NET, quando a gente começa um template, tem a rota padrão. O que a rota padrão mostra pra gente? Mostra que se você escrever uma URL que tenha a raiz barra um nome qualquer, né, um texto qualquer, barra um segundo texto, barra um terceiro texto, ele cai dentro desse padrão. Sendo que o primeiro texto vai ser o nome do controller que essa nossa requisição deve chamar. O segundo vai ser o nome da action. E o terceiro, um ID. Tá? Ok. Especificamente nessa rota padrão, a gente tem a configuração dos valores padrões, caso a gente não insira nenhuma informação nessa nossa URL. Por exemplo, se eu não inserir o nome do controller, o controller vai ser o home. Se eu não inserir o nome da action, a action será a index. E se eu não tiver um terceiro parâmetro, não tem problema, porque esse parâmetro ID é um parâmetro opcional. Tá? Vamos colocar essa aplicação para rodar. E vamos ver esse funcionamento. Eu tive alguma informação aqui, mas não afetou a nossa compilação. Pronto. Então essa é a nossa aplicação. Perceba que assim que eu rodo minha aplicação, né, a URL é a URL raiz da minha aplicação. Tá certo? Então eu não informei, né, nenhum controller, nenhuma action, menos ainda um ID.
Então, por padrão, né, a, a engine do ASP.NET MVC vai procurar uma rota que atende essa URL que nós escrevemos. Nós escrevemos uma rota assim, sem nada aqui e sem nada aqui, tá? Então ele admitiu o controller como home e a action como index. Então, se nós vamos abrir aqui o nosso controller home, tá? E no nosso controller home nós temos a action index, é o nosso método que será chamado então quando nós tivermos essa URL escrita. Eu vou colocar um breakpoint aqui e vou chamar mais uma vez essa nossa URL. Aqui ele já caiu aqui para depuração, tá vendo? Então o ASP.NET MVC reconheceu um padrão na URL que eu escrevi e caiu diretamente controller home action index. Vou seguir aqui com a aplicação. Tá aqui, tá certo? Bom, eu posso escrever uma outra coisa aqui, como por exemplo home e nada na frente. Vou dar enter. Percebam que eu caí na mesma página. Então, qual foi o padrão, né, que ele identificou? A mesma coisa. Vou entrar aqui em route. Digitei controller? Digitei. Então, é o que eu digitei que será válido. Digitei action? Não, não digitei. Então, ele atende como sendo a action index. Tá? E o ID é opcional, não tem nenhum problema. Então, ele caiu, ele executou a mesma action. Tá? Breakpoint aqui, e a gente vai perceber. Parou na action index. Tá certo? Bom, vou fazer uma coisa um pouco diferente aqui. Vamos chamar uma outra action. Para se formar uma outra action, é só digitar o nome da action que a gente quer. Home/about. Tá lá a nossa página about. Eu não coloquei um breakpoint. Vamos ver que isso aconteceu, né? Ele seguiu o pattern. Vamos olhar o nosso pattern. O pattern é digitei controller, digitei, é home, digitei action, sim, é about. Então ele vai procurar lá no meu home controller uma action que chama about e é ela que vai ser executada. F5, tá lá, breakpoint parado exatamente onde nós esperávamos. Vou continuar para trazer a nossa página. Bom, o que acontece quando eu digito uma página que não existe? Tá? Como uma página not found. Não existe uma action com esse nome. Então, a mensagem que eu tenho, né, é que não foi possível encontrar o recurso, que é o status HTTP 404. Tá? Ou seja, ele foi no mapa de rotas, tentou localizar alguma coisa que atenda a esse padrão, e não localizou, ele dá um not found para a gente. Tá? Bom, vamos seguir aqui e vamos criar um controller diferente para que a gente possa criar um tipo de rota e entender como é que é esse processo de criação de rotas. Vou parar aqui a depuração da aplicação. E aqui eu vou adicionar em controller, botão direito, add controller. Ele vai abrir uma janelinha aqui para mim, né, solicitando o nome do controller. Muita atenção que o controller tem que ter o sufixo controller, tá? Então até essa nossa janela ele já deixa até selecionado só a parte do nome que a gente tem que criar. Então vamos supor que nós estejamos criando aqui um controller de produtos, que vai trazer uma lista de produtos para a gente, tá? Vou deixar aqui como template de um controller vazio, ou seja, ele não vai criar actions para a gente. Nós poderíamos aqui deixar algumas actions padrões, né, que ele já faz.
gente vai criar vazio. Mandar adicionar. Bom, aqui ele já tem, o index, né, pelo menos ele já criou, né, que seria uma lista de, poderia ser, quando eu digitasse produtos, ele poderia trazer para a gente a lista de produtos, né, que fazem parte de um catálogo do nosso e-commerce, tá? Ok, então agora eu seria capaz aqui de digitar uma URL diferente, produtos/index. Né? E eu cairia dentro dessa action. Vou dar por um breakpoint aqui e vamos testar. Deixa eu tirar. Esse aqui é do home. Eu vou tirar esse breakpoint. Deixa ele entrar na página inicial da aplicação. E agora sim eu vou digitar aqui, ó, produtos/index. Tá lá. Ele entrou na action que a gente esperava do produtos controller. Se eu continuar, vai dar um erro, porque eu ainda não tenho uma view para essa nossa action, tá? Depois a gente vai fazer. Bom, e se eu digitar aqui apenas produtos? Olha só, ele caiu na mesma action. Bom, para isso a gente tem que entender o mapa da nossa rota. Vamos voltar lá então para a configuração de rota que está aqui. Mesma coisa, eu digitei um controller? Digitei. Chama produtos. Digitei uma action? Não. Então ele cai para dentro de index. Correto? Bom, vamos voltar aqui então para o produtos controller e vamos mudar um pouco isso aqui. Digamos que eu não queira ter uma action chamada index, tá? Para o meu produtos controller. Aqui eu vou ter uma action procurar, tá certo? E essa action procurar vai ser aqui que seria capaz de fazer a pesquisa, né, a partir de um nome que eu indique na minha URL, tá? Então vou deixar ela aqui como action procurar, né? Uma da maneira, né, de acessar essa action vai ser também colocando o nome do controller / o nome do produto, correto? A gente vem aqui, nome do controller, produtos / nome da action, procurar. Ele entrou aqui no procurar, tá certo? Não vai funcionar mais para essa action colocar apenas o controller. Olha só, se deixar só procurar, ele vai me dar um erro. Por que ele está dando erro? Bom, o erro a gente vai ter que olhar a configuração de rota. Digitei controller? Digitei, chama produtos. Digitei action? Não digitei. Então qual que é a action padrão? Index. Existe isso? Não existe. Ele vai dar um not found para a gente, tá? Foi isso que aconteceu. Bom, agora vamos criar uma rota um pouquinho diferente para que a gente possa fazer funcionar um mecanismo bastante interessante quando nós trabalhamos com MVC. MVC permite com que nós tenhamos URLs que sejam legíveis do ponto de vista humano e do ponto de vista de ferramentas de busca, como o Google, por exemplo. Tá? Digamos que eu queira fazer o seguinte, olha, que a minha URL possa ser escrita da seguinte forma: produtos / HD portátil. Tá? Ou então, eu quero procurar produtos / monitor. Ou seja, esta palavra que vem logo à frente a URL seria o que eu quero procurar dentro da minha lista de produtos, tá? Eu quero utilizar este padrão aí nesse caso. Olha só, então aqui eu tenho um controller, tá? Eu tenho o nome de um controller. Só que na frente não é o nome de uma action, porque isso aqui pode variar. Monitor, HD, notebook, né? Seja lá o que for. Então, para isso, eu preciso criar um mecanismo de rota diferente, um padrão diferente. Vamos fazer um padrão para isso. Eu começo
digitando aqui a minha variável de coleção de rotas, nossa route collection routes, ponto map route. Bom, o primeiro parâmetro diz qual é o nome dessa minha desse meu mapeamento desta rota, tá? Eu vou colocar o primeiro parâmetro name, vai ser procurar. O segundo parâmetro vai ser qual é o padrão de URL que a gente espera. Então, o padrão de URL vai ser o seguinte: ao invés de colocar controller, né, eu vou fixar aqui para que funcione para este padrão de URL, eu vou fixar a palavra produtos, tá? E logo em seguida, eu preciso receber alguma coisa. Olha, se a gente olhar aqui, pegar a cola do padrão de mapeamento do padrão default, né, desse mapa, a gente vê que um dos parâmetros que eu posso mandar aqui chama ID, né? Eu poderia repetir isso daqui também, tá? Só não posso utilizar as palavras-chave controller e action, mas eu posso utilizar aqui o nome do meu produto, né? Pode ser ID, nome ou qualquer outra coisa que seja conveniente para a tua aplicação. Selecionei aqui nome, tá? E aí eu já tenho qual é a action que eu vou ter que definir agora para qual action que este padrão de URL vai levar. Por quê? Não só a action, tá? Perdão, o controller e a action, né? Porque isso aqui ainda não está definido nada. Eu não tenho nem controller nem action definido na minha URL. Eu só estou falando que a minha URL tem a palavra produtos, uma barra e qualquer outra coisa escrita. Então agora eu tenho que definir qual é o controller e qual é a action que ele vai ser chamada quando vier esse padrão. Então eu coloco aqui novo objeto que vai definir qual será a minha o meu controller e a minha action. Então aqui no caso, vou colocar aqui o controller vai ser o controller produtos e a action será a action procurar, o nosso método que nós definimos lá, tá certo? Bom, qualquer coisa que bata com este padrão de URL vai entrar no controller produtos, na action procurar. Bom, e o que eu faço com o nome aqui? Muita calma, a gente pode receber esse nome como parâmetro ou procurar isso lá na rota, tá? Primeiro vamos testar se a action está sendo chamada. Salvar aqui e vamos rodar nossa aplicação. Na URL, vamos já colocar produtos, né? Qualquer coisa, como por exemplo, notebook. Vou dar um Enter. Olha só que bacana. Ele entrou na action procurar, que é a rota, seguiu o padrão da rota que nós definimos, tá? Bom, e se eu colocar nada aqui depois de produtos? Então, produtos, sem nenhuma barra. Vou dar um Enter. Ele deu como não encontrado, tá? Ou seja, não temos nenhuma rota que bata com esse padrão. Eu tenho que ter produto barra alguma coisa, tá certo? Então, se eu quiser listar todos os produtos, por exemplo, sem o filtro, eu tenho que definir que o parâmetro nome pode ser nulo, pode ser opcional, tá? Então, a gente vem aqui no parâmetro na configuração de rota. Deixa eu parar a minha aplicação. Na configuração de rota, eu defino aqui que nome é igual a URL, o URL parameter ponto optional. Tá bom. Agora é um parâmetro opcional. Vamos ver se funciona, se cai lá na nossa URL. Então vou criar aqui, ó, produtos. Olha lá, caiu exatamente na nossa index procurar, mesmo sem eu informar nada. Bom, vamos dar uma cara para isso?
Vamos dar uma cara para essa nossa ação, né, de procurar aqui um produto. Bom, para isso, ao invés de retornar uma view, como nós não criamos uma view, não vimos como que funciona uma view, a gente vai criar um content result. O content result é um resultado literal que eu quero voltar para como resposta à minha requisição, né, ao que eu escrevi. Então aqui dentro eu vou devolver primeiro uma palavra que eu entrei no controller, no produtos controller, action, procurar. Simplesmente um texto para informar que isso funcionou e eu não vou mais colocar meu breakpoint, né, para a gente ver isso funcionando. Então vou escrever na minha URL aqui, produtos, tá lá, produtos controller, action, procurar. Bom, ficou muito tá fixo essa informação. Vamos deixar isso um pouco mais variável. Então, ao invés de colocar isso daqui, vamos fazer o seguinte. Para a aplicação primeiro, né? Vamos fazer o seguinte. Controller, será meu primeiro parâmetro. Para funcionar isso aqui, eu preciso usar um método aqui da classe string format, e aí eu consigo passar isso como parâmetro, né? Então, controller, primeiro parâmetro, action, eu quero saber o segundo parâmetro, e aí, se eu quiser saber também qual é o nome que eu estou mandando procurar, então vamos colocar aqui, nome igual a terceiro parâmetro, tá? Bom, agora vem a informação dos parâmetros que eu tenho que passar. Então vamos lá. Como que eu consigo capturar o nome do controller que veio na minha URL, que o ASP.NET MVC interpretou na minha rota? Bom, simples, nós temos aqui um objeto HostData, tá? Onde a gente consegue pegar aqui valores. Então aqui eu posso pegar o valor do controller, posso depois copiar aqui a informação, pegar o valor da action e pegar o valor da variável nome. Faltou um parênteses aqui. Ok. Então agora ele vai trazer essas três informações para mim. Vamos rodar? Vou digitar aqui meu controller produtos, tá lá. Olha só, ele trouxe para mim que o controller foi produtos, a action foi a action procurar e nome tá em branco. Então vamos colocar algum nome aqui. Barra notebook e vou dar um enter. Pronto, eu recebi o nome. Agora já é uma forma, eu já consigo capturar o que veio no search para colocar dentro de uma pesquisa. Fazer dentro dessa pesquisa aí. Ok, bom, vamos melhorar um pouquinho mais essa nossa rota. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Eu quero receber isso para ficar de uma maneira mais interessante como um parâmetro dentro da minha action. Olha só que interessante. Eu posso simplesmente colocar o nome do parâmetro da rota que eu inseri na minha configuração. Então, eu escrevi na minha configuração de rota, o nome do parâmetro era nome, né? Tá aqui, vamos voltar na rota para conferir. Tá aqui, ó. Esse é o nome do meu parâmetro, nome. E eu quero usar aqui, esse nome aqui dentro, tá? E ao invés de ter que usar tudo esse negócio aqui, ó, HostData.values, nome, eu quero substituir isso pela minha variável nome. Pronto. Vamos executar para ver o que acontece? Então vamos lá. Produtos barra notebook. Pronto. A minha variável nome recebeu o parâmetro corretamente pelo nome do parâmetro da action, tá? Se por algum motivo aqui eu colocar um nome de parâmetro diferente, como name ao invés de nome, isso aqui
Opa, já deu erro aqui, desculpem, que eu tenho que alterar aqui também, que a variável não existe. Pronto, então eu coloquei como name, vou mandar executar. Produtos notebook, tá lá, nome veio em branco. Ele não reconheceu o parâmetro name, não é igual ao parâmetro nome, tá certo? E se nós quisermos deixar um parâmetro padrão, né, um valor padrão para esse nosso parâmetro nome, como por exemplo todos, tá? Ou seja, se eu não escrever nada, eu quero que venha o nome apareça como todos, tá? É só a gente deixar um valor padrão para o nosso parâmetro, né? Não podemos esquecer aqui de deixar a nossa URL, né? o nosso parâmetro como sendo opcional, né? E aí, se eu digitar aqui um valor, esse valor aparece aqui, notebook. Se eu deixar isso em branco, o valor que eu recebo é todos. Tá certo? Bom, existem mais algumas regras que nós podemos colocar em relação a rotas, tá? Uma delas aqui é determinar qual é o tipo de dado que pode entrar dentro dessa minha variável. Então eu quero falar o seguinte: só pode string, só pode texto, só pode data, só pode número. Então a gente consegue colocar uma expressão regular que determina essa nossa rota. Eu não vou entrar nisso em detalhes aqui, mas é interessante ter comentado sobre isso, tá certo? É um dos parâmetros que nós colocamos, que são o parâmetro de constraints. Mais uma coisa que eu queria dizer é que a rota, para determinar qual é a rota que ele vai utilizar, ele sempre segue a ordem. Então eu digitei uma URL, ele vai procurar nessa daqui e ver se essa URL bate com esse padrão. Se não bater, ele vai procurar na próxima e depois na próxima, tá? Então nós nunca podemos colocar o default na frente, tá certo? Por quê? Porque o default bate com qualquer rota. Se eu não escrever nada, se eu escrever até 3 parâmetros, ele bate com qualquer rota com até 3 parâmetros. Então, nós não podemos deixar o default no primeiro. Ele sempre é a última rota da nossa tabela de rotas. Tá certo? Bom, pessoal, por essa aula é isso. A gente vai falar de rotas e na próxima a gente comenta a respeito das actions, tá certo? Muito obrigado novamente e até a próxima.